Muito bem, gente. Abre a tua Bíblia em Isaías, capítulo 1. Eu quero bater um papo contigo. Vamos ver que oração agora. São quase 15 para as 8. E vamos seguir batendo um papo aqui. Eu quero muito que o Espírito Santo fale com você. Nós temos buscado muito a Deus para que Ele fale com todos nós, né? Abaixa a tua cabeça aí onde você está, ora comigo, por favor. Pai, nós estamos com a tua Bíblia aberta e diante de várias anotações e reflexões que anotamos aqui, quando buscamos ao Senhor, e nós queremos que o teu Espírito fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós queremos que o Senhor esteja nessa conversa, sobretudo o Senhor esteja nessa conversa, mas pedimos que o Senhor nos encha com a tua presença e encha cada querido Pai que está com a gente nessa live, nesse culto online, cada casa, cada lar, cada família, seja agora plenificada com a tua presença. Por favor, espírito de revelação, espírito de discernimento, de verdade, venha sobre nós, para que o teu Espírito conduza a nossa mente e o nosso coração para as tuas verdades. Ó Deus, oro grato no nome de Jesus. Amém. Amado, temos pensado nas nossas devocionais, é um bate-papo, tá bom, gente? Eu não vou usar aquela estrutura toda homilética que eu gosto muito, aliás, que eu gosto muito para pregar, mas tudo que Deus pôs no nosso coração, eu não tenho como desenvolver isso para você, a não ser, hoje, dessa vez pelo menos, através de um bate-papo. Então, deixa eu falar contigo. A gente está na sala de casa, tá certo? Então, a gente está conversando. Eu e a Cecília, a pastora Cecília, minha esposa, a gente sempre conversa nas nossas devocionais, e a gente faz as nossas devocionais juntos e lemos a Bíblia juntos e conversamos sobre várias coisas, sempre com a intenção de entender, ouvir o que o Espírito Santo está falando com a gente. E nós estávamos pensando algumas coisas, né? Primeiro, sobre tudo que está acontecendo desde o mês de fevereiro, no mundo todo, e sempre na tentativa de linkar um evento com outro, por exemplo, linkando o evento do Descende, é inevitável a importância, até porque ontem nós participamos também das 12 horas de oração, adoração e palavra online no Descende. Esses dias, pelo que eu me lembro, estaria acontecendo o Descende Argentina, em abril, e não foi possível por causa do isolamento, que também a Argentina entrou. O que acabou acontecendo foi um Descende online. Pessoas de várias nações, pelo menos um dos momentos que eu ouvi, 80 nações diferentes estavam participando, e eu por vários momentos olhei a quantidade de pessoas que estava linkada ali no YouTube, do Dunamis, né? Por alguns momentos eu vi 140 mil pessoas, perto de 150 mil pessoas, outros momentos caiu um pouco o número, milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro participando desse momento. E parece que o que nós estamos sentindo aqui no Brasil é algo que é comum, que Deus está ativando no mundo todo, que é uma onda de oração. É curioso porque nós já pregamos várias vezes e sabemos que antes dos grandes moveres de avivamento que aconteceram regionalmente na terra, em nações ou às vezes em cidades, antes acontece uma onda de oração. E tem ondas de oração subindo pelo planeta. E isso fala para nós que a gente está diante de um avivamento. Só que a gente não sabe de que maneira será esse avivamento. O formato que ele virá, a gente não sabe. Uma coisa a gente sabe, a maioria dos avivamentos na história
estavam colados também em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de quebradeira nacional. O mais próximo, um dos mais próximos de nós na história, na década de 90, o avivamento das Ilhas Fiji. A sociedade estava entrando em colapso, não sei se você já viu, se você não viu, procura na internet, avivamento de Fiji, avivamento das Ilhas Fiji, você vai encontrar bastante coisa na internet. A sociedade de Fiji, das 322 ilhas que tem naquele arquipélago, estava entrando em colapso social, problemas econômicos, políticos. Uma eleição aconteceu no começo da década de 90, ninguém queria assumir o governo. De repente, um homem de Deus se levantou, em 2 meses antes da eleição, ele se candidata para ser um dos candidatos à eleição, à presidência, e ele acabou sendo eleito, um homem de Deus. E ele, quando entrou no governo, ele estabeleceu reuniões de oração, de intercessão. Houve uma grande mobilização da nação toda. Não tinha mais placa denominacional, não tinha nada. As pessoas iam para a rua orando, iam para a rua ajoelhando nas ruas. Não tinha, eles iam para a igreja, mas parece que a carga de oração e de intercessão que veio sobre a nação diante do desespero do caos social instalado sobre a nação toda, essas ilhas todas, foi tão grande que o coração do povo entrou num nível de clamor que não se resumia aos ambientes fechados das igrejas físicas, dos prédios das igrejas. O povo se reunia nas ruas, e isso começou a acontecer com tanta frequência que chegou um tempo em que o governo autorizou eles se reunirem em estádios, e de repente, todos os dias o povo ia para os estádios das grandes ilhas, né, das cidades, pequenas províncias do arquipélago, onde tinham os grandes estádios, e eles lotavam simplesmente para orar. Não tinha nada mais, não tinha show gospel. Nem vou falar sobre isso agora. Deixa esse assunto para lá, senão eu vou ficar nervoso, vai acabar a minha unção aqui, eu não vou conseguir falar contigo o que eu quero. Não tinha show gospel, sabe? Não tinha artista, não tinha nada disso. Tinha um povo orando. Só isso. Na década de 90, o caos social no começo da década de 90, no final da década de 90, as Ilhas Fiji estavam restauradas. A economia estava em franco crescimento. E isso foi tão impactante para toda a Oceania, que as notícias chegaram nas Ilhas Salomão, ao norte, e o presidente das Ilhas Salomão convidou o presidente de Fiji, foi lá e perguntou: dá-nos o segredo. Qual é o segredo? E ele falou assim: nós fizemos uma aliança com Jesus Cristo, e reconhecemos Jesus como Senhor da nossa nação. Os pactos com os espíritos malignos e os bruxos que tinham nas diversas ilhas do arquipélago estavam sendo quebrados. Os bruxos estavam se convertendo a Jesus Cristo. E quando uma pequena ilha de todo o arquipélago se convertia a Jesus, ou os líderes da ilha se convertiam a Jesus, os peixes voltavam para as praias dessa pequena ilha. As fontes de água doce que estavam amargas, elas simplesmente voltavam a brotar água doce. E a terra, que também não estava dando mais fruto, de repente, de um dia para o outro, no momento em que os líderes da ilha entregaram suas vidas a Jesus, a terra começou a dar fruto. Você plantava verdura e nasciam verduras gigantes, plantava legumes e nasciam legumes gigantes. As frutas começaram a vir em abundância, a pesca voltou porque os peixes tinham se afastado das ilhas. E depois da conversão, os peixes voltaram e a economia da pesca voltou a crescer. Tantos exemplos lindos. Isso aconteceu na década de 90. A maioria de nós já tinha nascido nessa década. Eu nasci na década de 60 e eu
Alguns, como o Paulão, que está balançando a cabeça, disse que não tinha nascido, mas não, o Paulão, né, com essa barba e esse penteado, Paulão, tudo bem, aí, o que acontece? No final da década de 90, a nação de Fiji, em menos de 10 anos, estava transformada. Foi a mesma coisa que aconteceu na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é hoje uma das potências mundiais, mas na década de 60, na década de 70, bastou 10 anos, alguns dizem 8 anos, quando a Coreia do Sul começou a conhecer a Jesus, houve uma grande transformação nacional na Coreia do Sul. Muitos pastores, muitos líderes vieram e pregam aqui no Brasil, e é normal perguntar qual é o segredo da Coreia do Sul. Por que houve uma transformação radical, e ela de um país miserável, na década de 60, em menos de uma década, ou praticamente em uma década, ela se tornar uma potência mundial? Como isso é possível, se não por uma intervenção de Deus na nação? Aí a pergunta é natural: o que aconteceu? O que vocês fizeram? A resposta é sempre uma: nós oramos. Capite? Comprendes, hermano, em tu casa? Estás em tu casa? Compreendes, hermano? Oramos. Nós paramos para orar, só isso. Começamos a buscar Deus. E quando a gente busca Deus, Deus responde. Sabe, amados, eu acho que a gente tem que passar do nível daquela oraçãozinha, sabe? E orar a Deus de verdade. Buscar Deus de verdade. Buscar Deus com gana, virar caçador de Deus. A gente precisa de Deus. Grandes transformações. Aí, a gente vem para o Brasil, fevereiro, descende. Aquele descende, nós estávamos lá, muitos da nossa igreja estavam lá. Pastor Davi, nosso pastor da INA de Londrina, estava lá também com seus filhos e alguns queridos também. E o que nós presenciamos lá foi os líderes nacionais, a maioria dos líderes nacionais estavam lá presentes nos 3 estádios do Brasil, Morumbi, Allianz, que é o Parque Antártica, e o Mané Garrincha em Brasília, profetizando para a nova geração de cristãos uma carga de unção missionária, para que a nova geração de crentes desse andamento no desafio missionário de evangelização da próxima geração de jovens pregando para jovens, e acelerando a história para a segunda vinda de Cristo. Foi falado isso o tempo inteiro, 12 horas nós estivemos ali, e foi pregado e orado e proclamado e profetizado por homens como Loren Cunningham, homens como pastor Lu, um dos idealizadores do Descende, e tantos homens, pastores importantes no nosso Brasil, profetizando sobre a nossa geração. Mas isso foi de uma importância tão grande. E logo depois foi proclamado um jejum de oração de 40 dias, pensando, quando Jesus inicia o ministério, a primeira coisa que acontece, ele entra em oração. E no tempo de oração, ele vai para o deserto, e a gente sabe, dentro da nossa cultura cristã e bíblica, que os desertos são lugares de ensino, são lugares de revelação. Deus se revela, mas também revela a nós mesmos. Também é lugar de guerra, lugar de vencer os nossos inimigos dentro de nós e fora de nós. Tudo isso Jesus passou. Ele entrou em guerra com demônios os 40 dias. Mas ele sai do deserto, inicia seu ministério com uma carga de poder renovado sobre ele. Interessante pensar assim, né? Mas foi isso que aconteceu. E logo depois ele inicia o seu ministério, depois de um tempo de oração. Muito bem, o Descende fez isso, entramos num tempo de quarentena, 40 dias de oração, ou seja, o deserto também é lugar de isolamento. Isolamento horizontal.
Foi isso que aconteceu com Jesus. E logo depois do Descende, nós tivemos a notícia, entramos no jejum de Jesus e tivemos a notícia do corona, que se espalhou desde a China por todo o mundo. E o mundo inteiro praticamente, quase, o mundo inteiro não, exagero, mas um grande percentual das nações no planeta entraram em isolamento, e o Brasil também entrou. E o Descende foi aqui no Brasil. E todos nós entramos num deserto. O que está acontecendo? Sabe, amados, nada disso é por acaso. E eu estou me esforçando para repartir para você uma visão que está acima das questões naturais. Sabe, guarda o teu coração para não se levantar contra governos, contra as movimentações políticas. Gente, isso é importante. Um Moro saiu essa semana, né? Não vou entrar no mérito do homem juiz, do homem ministro, muito embora há uma diferença entre o homem juiz e o homem ministro, não importa, não vou entrar em julgamentos. Todas essas movimentações são importantes, elas têm que acontecer mesmo. Amado, não se preocupe. Houve frustração nacional? Claro que houve, eu também fiquei profundamente decepcionado. Mas no fim das contas, meu querido, os nossos olhos têm que se voltar para Deus. A história está na mão de Deus. Não é o juiz que vai escrever a história da nossa nação. Você sabe quem tem o poder de escrever a história da nossa nação? Eu e você. Deus e o seu povo. Deus e o seu povo. Se nós orarmos, as coisas vão mudar. Se nós orarmos, transformações acontecerão. Se nós orarmos, intervenções de Deus virão sobre nós. Se nós orarmos, Deus movimenta e move pessoas, move ministros, move ministérios. Deus move o rei. O coração do rei está na mão de Deus, diz a palavra de Deus. Não se preocupe, fique em paz. Parece que a coisa está degringolando, não está. Deixa eu falar um negócio para você. No dia que hoje, ex-ministro Moro anunciou uma coletiva de imprensa, e ele anunciou a sua saída, um pastor amigo nosso, chamado Marcos Bertocchi, ele ficou chocado com a situação, e ele orou na mesma hora, e Deus falou uma frase com ele, que ele compartilhou conosco, e a frase que Deus falou para o Bertocchi ficou assim: eu estou purificando, fique tranquilo. Ok? Está havendo purificação. E nós estávamos em choque, aguardando um pronunciamento do presidente. Depois que o presidente se pronuncia, a frase do meu amigo Marcos Bertocchi, pastor Marcos Bertocchi, passou a ter um sentido muito grande. Deus está purificando, sabe? A gente é tentado a todo momento a ficar olhando para baixo, mas a gente tem que olhar para cima, a gente tem que olhar para o céu, a gente tem que olhar para Deus e clamar para que o reino dele venha. Então, olha só o que está acontecendo. Em fevereiro, no Descende foi profetizado uma nova geração de missionários, ok? Aí vem a quarentena do isolamento, e no isolamento a gente pratica reflexão e um intensivo com Deus. Os desertos são lugares de intensivão, ok? Muito bem. Para a sociedade em geral, o isolamento está provocando algumas coisas que são bem interessantes. Preste atenção, preste atenção. Para a sociedade em geral, a maioria daqueles que não conhecem a Deus e não sabem fazer uma leitura histórica, levando em conta a soberania do nosso Pai, ok? A sociedade em geral, ela com o isolamento, ela está se fragilizando e se quebrantando. Ei, não é isso que é necessário para a pregação do Evangelho? A sociedade em geral está se fragilizando e se quebrantando, e de repente, o povo está buscando a Deus, querendo Deus, o povo está orando, o povo está indo para a rua nos nossos movimentos de oração.
As pessoas saem na janela, levantam a mão também para orar. É isso que o povo está fazendo, em geral. Será que Deus não está usando todo esse conjunto de sinais, esse conjunto de eventos, de fatos, para deixar o coração das pessoas na condição necessária para responderem positivamente a uma proclamação do Evangelho? Mas aí, a nós cabe o quê? Ficar em casa descansando até o dia que o pastor falar pode voltar? Que a gente tem um decreto municipal dizendo, pode voltar, aí volta todo mundo para a igreja? Não, não pode, a gente não tem que ser igual mais, nós não podemos ser igual mais, nunca mais vai voltar a ser igual, nós precisamos como igreja assumir o nosso papel profético nesse tempo. Meu querido, não dá para voltar a ser igual mais, a gente tem que voltar os olhos para frente, é isso que eu quero notar em Isaías com você. Ok? Tudo isso batendo esse papo para a gente cair em Isaías já já. Fica aí com a tua Bíblia aberta, a gente vai chegar lá. Muito bem. Aí, de repente, a gente entra agora, e o mundo inteiro está em oração. Meu querido, olha, que eu saiba, tem uma rede toda de oração e intercessão que estão se denominando Brasil Sem Cessar. Amigos nossos estão promovendo o Brasil Sem Cessar. Gente orando de tudo quanto é ponto do Brasil, ok? Levantando adoração sem cessar. Sem cessar. Agora, exatamente agora. Se você entra em alguns das lives aí de alguns homens de Deus que estão organizando o Brasil Sem Cessar, vai ver a lista e você vai encontrar alguém agora entregando adoração ao Senhor, porque está dentro dessa rede de oração e de adoração. Agora também está acontecendo uma outra rede de oração e adoração, chamado América Clama, e Clamor Global. Clamor Global e América Clama, envolvendo gente de muitas nações estão envolvidas nesse tempo de adoração agora. Tem gente do México, pastor Fabiano do México, conhecido nosso, tem gente da América, o Lucas Conslier, na Argentina, Marcos Brunet, tanta gente boa está entrando também no Clamor Global e América Clama. Gente de Foz do Iguaçu, pastor Marcos Bertó, que é a referência nesse Clamor Global e nesse América Clama, que é um movimento trinacional, mas se expandiu de repente. A América Latina, o México está participando, o Brasil, muita gente participando, gente da Nova Zelândia, o Léo da Nova Zelândia, amigo nosso querido, homem de Deus, ele e a sua família na Nova Zelândia entrando para clamar por América Clama. Então, tem muitas redes, essas que eu estou mencionando. No dia de ontem, 12 horas e descende. E no mundo, junto com muitos outros movimentos de oração que está acontecendo isoladamente, que a gente não tem informação de tudo, porque não dá, ou seja, tem muita oração subindo aos céus da nossa nação. Meu querido, se Deus desse a graça para a gente abrir os olhos espirituais e tentar entender a rede que está se formando sobre os céus do Brasil, com tanta oração, cada oração ocupando um lugarzinho nessa grande rede, criando um manto sobre a nossa nação, um clamor pelo Brasil. Meu querido, a palavra de Deus fala em Apocalipse que as nossas orações se transformam numa substância que pode ser armazenada numa taça, ok? Numa taça, em algum momento, diante do trono de Deus, Deus pega essa taça, se mistura com o fogo do altar e derrama. Algum momento, Deus vai pegar essas orações que estão sendo armazenadas pelo Brasil, vai derramar de uma vez só em forma de poder, em forma de avivamento, em forma de transformação, em forma de quebrantamento para a salvação. Não sei como Deus vai fazer isso, não sei quando Deus vai fazer isso, isso é coisa de Deus, não pode estar na mão de um homem, tem que estar na mão exclusiva de Deus, mas Deus está fazendo isso. Que tremendo isso. Tem coisa acontecendo, meu querido. Aí, veja só, muitas redes de oração acontecendo. Aí Deus, com essas redes de oração, Deus também está levando a todos nós, discípulos de Jesus, a um tempo novo de consagração. Batismo de poder e amor. Ativação da unção missionária.
tudo isso está sendo incubado. Sabe qual é o tema desse nosso bate-papo? Ok, estou falando atrasado, né? O tema do nosso bate-papo aqui, o bolo está assando, né? O bolo está assando, meu querido. Eu pensei honestamente em vários temas aqui para botar na nossa mensagem, nosso bate-papo, né? Eu pensei, a chapa tá esquentando. Eu pensei num tema mais evangeliquez, assim, mais, né, mais gospel, mas me veio a figura do bolo, o bolo está assando, meu querido, e já vai estar na hora de tirar do forno. Deus está assando esse bolo, Deus está juntando os elementos, Deus está juntando oração, Deus está juntando consagração, Deus está juntando o povo, Deus está fazendo o Espírito Santo fazer uma coisa gostosa e maravilhosa, que já está na hora de tirar do forno. A hora que sair do forno, meu querido, vai sair em forma de avanço missionário, vai ser em forma de crescimento da igreja, vai ser em forma de manifestação do reino de Deus, vai ser em forma de manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, vai acontecer, meu querido. O bolo está assando, meu filho. Meu querido, o bolo está assando. O bolo está assando como nunca. Eu sou apaixonado por bolo, só não posso comer muito por causa do açúcar, mas que o bolo está assando, né? Aí, tudo isso se preparando para um grande tempo de colheita de vidas e discípulos. Um tempo de colheita implica também num tempo de discipular. Colheita e discipulado. Não é só saber que alguém entregou a vida a Jesus, é cuidar deles. É cuidar dessas vidas, cuidar dessas pessoas. Nós precisamos fazer isso. Aí, meu querido, levando em conta tudo isso, aí eu mencionei o que o pastor Bertoc falou, né, quando o Moro avisou que estava saindo, e a palavra do presidente à tarde. Ainda a respeito dessas coisas, eu estava orando com a minha esposa na nossa devocional, hoje, Cecília, ou ontem, hoje, sobre, hoje, né? Hoje de manhã a gente estava na nossa devocional, e enquanto ela orava, e a gente tentando deixar o nosso espírito sensível ao Espírito de Deus, a nossa audição espiritual aguçada à voz do Espírito, ok? Eu ouvi uma frase de Deus, que a frase é a seguinte, como Deus falando conosco: quando não me buscam em primeiro lugar, como a primeira opção, eu crio uma situação em que eu serei a única opção. Amado, esse é um tempo para a igreja se consertar também, todos nós. A gente se acostumou com o nosso jeito evangelical de ser, o nosso jeito evangeliquez de ser, e o nosso nível de devoção talvez estivesse bem parecido com o tempo de Isaías. Aí estou me aproximando de Isaías. E eu fico pensando, pai, mas se a coisa apertar, os crentes também vão sofrer. Se isso está na sua agenda, é porque tem coisas em nós que a gente precisa corrigir. Tem coisas em nós que precisamos ser curados. E a gente nem está vendo o que em nós precisa ser curado. A gente está se esforçando para ser um bom crente, mas não sabe, de repente, a gente está se afastando de algumas essências que para Deus são importantes, e a gente vai perdendo o foco. E era exatamente o que estava acontecendo no tempo do profeta Isaías, lá pelo século VIII. Isaías entra em cena mais ou menos em 736 a.C., e entre 736 e 700 ele escreve os primeiros 39 capítulos do seu livro. Em algum momento nesse tempo aí, ele faz uma leitura, Deus dá revelação para ele, ele escreve esses primeiros capítulos. É muito interessante, porque a iminência do povo ali era ser invadido pelos assírios. Nós sabemos que os assírios invadiram
Israel no ano de 722. Não dá para ter certeza se Isaías escreveu esse primeiro capítulo aqui antes de 722, ou entre 736 e 722, ou depois que os assírios invadiram Israel, ou seja, guerra, ok? Um outro país entrando no seu território, destruindo povos, as tribos do norte principalmente, Zebulon, Naftali. Quando você chega no capítulo 9 de Isaías, você encontra uma palavra específica por isso. Por quê? Porque Zebulon e Naftali é a região um pouco ao norte do Mar da Galileia, e a Síria veio do norte, foram as primeiras cidades que foram destruídas pelo exército assírio. E isso em 722, eles estavam descendo em direção de Jerusalém, pararam no meio do caminho ali e tal. E então o clima era pesado, o clima era de guerra, o clima era de intervenção, o clima era de sufoco. Era um clima muito pior do que nós estamos passando agora. Muito bem. Aí, de repente, o profeta, ele fala das demais nações, mas a palavra de Deus, a palavra do profeta, fala a respeito de acertos, concertos que deveriam acontecer entre o povo e Deus. Mas você lê o primeiro capítulo, você observa que o povo estava muito crente, cara. O povo estava crente. Eles eram bons crentes. Eles faziam cultos frequentemente, eles cantavam canções frequentemente, eles faziam ofertas frequentemente, eles faziam festas frequentemente, eles praticavam todo tipo de espiritualidade e religiosidade. Os sacerdotes, o povo, as ofertas não paravam, as festas solenes estavam acontecendo. Aí você olha de fora e mas por quê? O que estava faltando? E honestamente, eu sempre li Isaías, e é um livro que você precisa se debruçar sobre ele para entender. Uma leitura simples do livro de Isaías, você não vai chegar lá não, você precisa gastar tempo com o livro de Isaías. E eu tenho feito isso ultimamente, porque o livro de Isaías, eu acredito que ele é para o nosso tempo. As profecias do livro de Isaías falam muito com a gente hoje. Eu quero convidar você a ler o livro de Isaías, e buscar estudar e gastar um tempo com ele. É muito curioso. Mas aí eu faço uma pergunta. Se o povo estava praticando essa religiosidade toda, o grupo de louvor estava tocando, né? Os líderes de célula estavam liderando, o batera tocava aí todas as reuniões, né? Aí as reuniões aconteciam, o povo festejava, era pizza para cá, era pizza para lá, né? Era tudo, não tinha tempo ruim, né? E a Coca-Cola no tempo de Isaías, eles estavam, não tinha tempo ruim, eles estavam juntos. Mas aí Deus chegando e fala assim, isso tudo que vocês estão fazendo estão provocando enjoo. Eu vou ser mais delicado do que Deus foi. Ok? Eu vou ser mais educado do que Deus foi. Tá bom? Mas o que, em outras palavras, Deus estava falando assim, para com isso que eu estou ficando enjoado. Tá? Eu estou ficando com náusea de tudo isso que vocês estão fazendo. Mas qual era o problema? Deixa eu te falar resumidamente qual era o problema. O problema era que eles verticalizaram a espiritualidade e destruíram a horizontalidade. Ou seja, prezaram e praticavam todos os ritos a Deus numa espiritualidade, numa religiosidade apenas vertical, e esqueceram pessoas. Esse foi o grave pecado do povo de Deus no tempo de Isaías. Esqueceram pessoas. A coroa da criação. O rito não é mais importante que pessoas. Ok? A regra não é mais importante que pessoas. A lei não é mais importante que pessoas. A agenda não é mais importante que pessoas.
Status não é mais importante que pessoas. Nada é mais importante que pessoas. Deus criou o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Deus não cria o homem para a palavra. Deus dá a palavra, o Pentateuco, a lei, por causa do homem. Nós precisamos da palavra. A palavra agora, depois que a gente pecou, tinha o propósito divino de nos corrigir a rota, de nos religar com o Senhor, religar e religião, né? E colocar a gente diante do Senhor de novo. Mas é pessoas, ok? Não adianta a gente tentar viver uma espiritualidade com muita oração, muita adoração. Papai do céu, isso tudo é muito importante, né? Mas, se a gente faz esse conjunto de coisas, mas não cuida de pessoas, não alcança pessoas, não serve pessoas, não abençoa pessoas, não trata do pobre, não trata da viúva, não trata do estrangeiro, não cuida dos necessitados, a nossa religiosidade é vã e nauseante. É isso que Deus falou. Está me dando enjoo, gente. Para, senão vou vomitar. É isso que Deus estava falando. Porque a nossa religiosidade, ou seja, eu não acho essa palavra negativa, todo mundo usa negativa, mas ela vem do latim religare. Religare é, etimologicamente falando, religar o homem a Deus. É Jesus que faz isso, ok? No entanto, nos últimos anos, todo mundo usa a palavra religião no sentido negativo, mas etimologicamente ela não é negativo, ok? É religar o homem a Deus, é Jesus, é a nossa religião. Ah, religião. Então, se colocou um conteúdo semântico na palavra religião absolutamente negativo, então hoje a gente faz uma distinção. Se falar assim, a minha religião, dá até tremedeira para o camarada. Mas não é, etimologicamente ela é positiva, ok? Religar o homem a Deus, Jesus é a nossa religião. Então, a nossa religião, aí o profeta fala, a nossa religião é cuidar das pessoas. É relação com Deus, mas é relação com pessoas também. Quer ver como isso está claro? Você vai para Isaías capítulo 1, aí tem um texto aqui, a partir do verso 14, acompanhem na tua Bíblia. Tudo bem, gente? Vocês estão aí ainda? Então, aqui no fundo está, né? Muito bem. Fica aí, gente. Vai para a Bíblia agora comigo. Verso 14, capítulo 1 de Isaías. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Você imagina, se reúne para fazer um culto e Deus fala assim, cara, você está me fazendo sofrer com esse culto. É ruim, né? Pai, ajuda a gente, né? Ó, tá tudo bonito, Deus está falando, ó, tá tudo bonitinho aí, vocês estão bem arrumados, tudo cheirosinho, perfume caro importado, mas aí o povo cantando afinadinho, tá tudo uns instrumentos bonitos, aí eu vi a placa de som nova que vocês compraram aí, pô, beleza assim, mas tudo isso está me dando enjoo. Pai, ajuda nós. Verso 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, olha, presta atenção. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deixa eu abrir meu coração com você aqui. Sempre li esse texto, eu falo, o que significa isso? Mãos cheias de sangue. Será que o povo, os mesmos levitas, o mesmo povo que faziam as ofertas lá, eles eram soldados, eles eram matadores de gente, eles oprimiam pessoas também? Qual é o lance? Por que as mãos deles estavam cheias de sangue? Porque eles eram guerreiros? Nunca entendi direito. Mas hoje eu tenho um conceito. Pode não ser o melhor, o mais preciso ainda, mas hoje eu tenho um conceito a respeito disso. Vamos seguir, já já eu te falo. Lavai-vos, aí o verso 16. Esse texto é maravilhoso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos.
maldade. Ok? Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. O 18 a 20 eu vou ler depois. Já no verso 16, em resposta à questão, qual foi o pecado? Por que eles estão provocando enjoo em Deus? A resposta está no verso 16 e 17. Aí, esse verso aponta para a falta de cuidado para com as pessoas. É isso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Capítulo 8 de Isaías, vai lá. Verso 21 e 22. Capítulo 8 de Isaías, 21 e 22. Olha como essa ideia se repete pelo livro todo. O povo andará de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. No contexto do verso 21 e 22, o profeta está chamando a atenção do povo que se vocês não cuidarem uns dos outros, se não cuidarem dos pobres, não cuidarem dos necessitados, eles vão sofrer, e porque vão sofrer, vão amaldiçoar o rei e Deus. Temos que cuidar das pessoas. Vai para verso 29, versos 19 a 21. Está escrito assim: os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os pobres, olha a visão do profeta. É uma mensagem aos pobres. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. A mensagem de Deus é uma mensagem de esperança e de resgate aos pobres. É uma mensagem de justiça social. O Evangelho tem que se manifestar como justiça social. O avanço da igreja tem que produzir justiça social. Tem que cuidar das pessoas. A mensagem do Evangelho é salvação vertical, mas é salvação horizontal. Uma mensagem de salvação em Jesus Cristo, em que não se transforma, não se manifesta em alguma ação de bondade e benevolência, não tem sentido. Aí a gente vai para Efésios capítulo 2, que nem está na minha relação, mas eu estou lembrando agora, principalmente o verso 9. Vós sois salvos pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, sois salvos pela graça. É graça, a salvação é de graça, mas sois salvos pela graça, para que manifesteis as bondades, as obras de benevolência, a bondade do Senhor. Ou seja, nós não somos salvos por causa das obras de bondade, mas nós somos salvos para, nós não somos salvos somos salvos para, não somos salvos pelas obras de bondade, somos salvos para as obras de bondade, ok? Portanto, quem anda com Jesus transforma-se num benevolente, num abençoador, abençoa o tempo inteiro, pessoas, ajuda a cuidar de gente, ajuda a cuidar dos necessitados. Quando Jesus olhou em alguns momentos, ali em Mateus capítulo 9, ele fala que tem um momento que ele olha para as pessoas e fala assim, e se lamentou, Jesus se lamentou das pessoas, porque viu as pessoas como ovelhas sem pastor, estão perdidas, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Pode ter um bom carro, pode ter um carro melhor que o teu, pode ter uma roupa melhor que a tua, pode morar melhor do que você, mas não tem a mansão celeste que você tem. Não tem salvação que você tem, não tem libertação que você tem, não tem perdão dos pecados que você tem, não tem a herança do reino de Deus que você tem, ou seja, você tem tudo e ele não tem nada. Porque os nossos valores, os valores que importam para nós, são aqueles que vão permanecer para a eternidade. Os valores que o anticristo vai ficar com eles aqui, que importa? Trabalhei a minha vida inteira, consegui comprar 8 casas, 3 carros, 5 carros, uma casa de praia, uma fazenda. Grande coisa
para não falar outra coisa. Vai ficar para o anticristo. Que adiantou se usufruiu de tudo isso? O que importa é o que a gente leva para a eternidade. Sabe o que você vai levar para a eternidade, meu querido? Uma aljava cheia de discípulos. Você vai levar um monte de gente. Quando a gente chegar lá, a negada vai olhar para você e vai falar assim: você, foi por tua causa que eu conheci a Jesus. Foi você que me ajudou a orar. Foi você que me fez apaixonar pela palavra de Deus. Foi você, Zé. Foi você por causa do teu testemunho que eu me interessei por conhecer Jesus. Foi por você que eu entendi o que é esse negócio de oração. Aí comecei a orar, me apaixonei pela oração e agora eu sou um homem de oração. Ele vai, isso que interessa, a gente chegar lá no céu com a aljava cheia de gente, em que vai lá e vai te procurar e vai falar assim: muito obrigado pelo teu testemunho, muito obrigado por aquela palavra. Ninguém queria dar porque era fora de moda, a gente zoava tudo quanto é crente, mas você não se incomodou com nada daquilo e você veio falar de Jesus para mim, hoje eu estou aqui, muito obrigado. É isso que importa. O que importa? As coisas que vão ficar aqui, que se perde com a traça. Jesus fala disso no Sermão da Montanha. A traça come, dinheiro a traça come, carro a traça come, roupa a traça come. Não importa nada disso. O que importa é quanto nós marcamos as pessoas. Se você marca o coração de uma pessoa com um ato de bondade, se você marca o coração de uma pessoa, a alma de uma pessoa com um ato gratuito de amor, um ato gratuito de amor, não merece. Às vezes o cara é um picareta, um cara que ninguém gosta, e você vai lá e faz uma bondade de graça. Deixa o Espírito Santo queimar a cabeça dele com uma brasa, não importa. Isso é o que importa no final das contas, querido. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e aos que sem motivo negam ao justo o seu direito. Gente, tudo vai acabar. O que vai ficar é o bem que a gente faz, é um coração que a gente toca, é alguém que a gente abraça, é um amor que a gente dá de graça. Isso é que importa. Olha como o profeta Isaías está lembrando disso. Vai para o capítulo 58, versos 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi? Povo consagrado, vamos jejuar, vamos orar. Mas aí, Isaías 58 fala para nós o que é o verdadeiro jejum que faz diferença. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante, daquele que tem necessidade? Esse é o verdadeiro jejum. Esse é o verdadeiro jejum. A gente se priva de comer e dá de comer. Sabe que esse era o costume do judeu. O judeu fiel, o judeu bala, o judeu legal, o judeu que queria agradar a Deus, quando ele jejuava de uma refeição, ele pegava aquela refeição e dava para alguém. Não era só ficar sem comer e armazenar comida na despensa. Não. Aquela refeição que ele deixava de comer, além do tempo de oração que ele associava ao jejum de alimento, ele praticava benevolência, ação social. Quem é o necessitado? Eu vou ficar sem comer para abençoar alguém. Isso é jejum. Ok?
Isaías 61. Olha como Isaías aponta para a mensagem de Deus sendo entregue aos necessitados e quebrantados de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, ou seja, os olhos de Deus estão sobre os quebrantados. E os olhos da igreja precisam estar sobre os quebrantados. E se não há quebrantado muito entre o povo da nossa geração, essa é uma oração que a gente tem que fazer: Senhor, quebranta os corações. Por acaso não é isso que está acontecendo? Com isolamento, corações estão sendo quebrantados, fragilizados, ficando num ponto adequado para a gente falar de Jesus e Ele responder positivamente. Para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quantos ao teu lado estão chorando? Nós temos o espírito da consolação em nós. Voltar a nossa vida e a nossa espiritualidade para pessoas. A gente tem que intensificar a nossa comunhão com Deus, mas a gente tem que voltar os nossos braços de justiça e de bondade para com as pessoas. Nosso bolso também. Amém? E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus está de olho nesses tristes, cansados, oprimidos, quebrantados, doentes, injustiçados. Os olhos do Senhor estão voltados para estes. Os olhos da igreja estão voltados para estes. É uma pergunta que eu faço para mim, que eu faço para nós. Nossos olhos estão voltados para esse? Porque se não estiverem, de repente a nossa espiritualidade, a nossa evangeliquez, o nosso cristianismo pode ser comparado com a espiritualidade do povo no tempo do profeta Isaías. De repente tudo que a gente está fazendo tem valor. Eu estou provocando o teu coração, eu sei que tem valor. Eu sei que o nosso esforço, o teu esforço, a nossa dedicação, a tua dedicação, eu reconheço isso, meu querido. Eu reconheço a tua dedicação, você, crente, você, querido, da nossa igreja, líder de célula, líder de supervisor, eu reconheço a dedicação de vocês. Eu estou falando em termos gerais, mas eu preciso confessar que o Espírito Santo está me fazendo pensar nessas coisas. Eu acho que a gente pode fazer mais. Acho que a gente pode ajudar mais as pessoas. A gente pode transformar o nosso cristianismo num cristianismo muito mais parecido com esse que Jesus fazia, que Jesus mesmo praticava, e com esse que o Isaías, profeta, está falando. Né? Você vai para Deuteronômio, capítulo 24, 17 a 22, e você lê o seguinte: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que fostes escravo no Egito, de que o Senhor te livrou dali. Pelo que te ordeno que não faças isso. Ou seja, tem gente necessitada perto de você, não use, não abuse deles. Não se aproveite das oportunidades para aumentar a sua luta e a sua dificuldade. Um povo que está em dificuldade, as pessoas estão aumentando o preço de comida, aumentando o preço de máscara. Gente, o que Deus fala a respeito desse tipo de injustiça, Ele falou: pelo que te ordeno que não faças isso. Estou usando no sentido negativo. Né? Ou seja, Ele está falando para ajudar, é isso que Ele está dizendo no sentido positivo. Quando, 19, quando no teu campo, olha que interessante, olha como Deus ensina a gente a todo instante pensar nos necessitados. Verso 19, quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres
um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Meu Deus, que vontade de gritar. Né? Não, não vou gritar, que eu estou falando baixo, não vou assustar as crianças da sala. Né? Que vontade de gritar, meu querido. E Deus ainda fala assim, não se preocupe, deixa sobejar para os necessitados. Que coisa linda! Que coisa linda! E Deus fala assim, deixa sobejar para os necessitados. Eu estou fazendo isso. E quando você faz isso, eu vou te abençoar. Teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Agora, o avarento é miserável, o avarento que não distribui, esse é pobre. E quando tem, ainda que tenha, é pobre. Porque é avarento. Agora, quem não retém, abençoa, é um abençoador compulsivo. Eu conheço muitos que são abençoadores compulsivos. Eu te digo, o céu é aberto para esses camaradas. O céu é aberto. Um deles é meu irmão Arnaldo. Não sei se você está vendo isso, Arnaldo. Um deles é meu irmão Arnaldo. É, o irmão dela também. Muito bem, Almir. Olha, deixa eu continuar lendo aqui. 20. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que fostes escravos na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Olha, esse é o sentido da nossa espiritualidade. Abençoar pessoas. Deus criou pessoas. Deus não criou sistemas. Deus criou também, mas criou programas, sistemas, leis, estratégias, valores para o homem. O que a gente é tentado a fazer é supervalorizar organizações, supervalorizar estruturas, nada disso é ruim. Nós precisamos disso tudo. Mas o problema é quando essas coisas se colocam maior do que o homem, do que pessoas. Ok? Tudo isso existe por causa de pessoas. É tremendo. Aí você vai para Isaías 38, verso 1, diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu. Está em Isaías também. Adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa parte, ela não faz parte. Ela faz parte mais do texto, mas não é a minha ênfase aqui, né? Não é isso que eu estou profetizando sobre você. O que eu estou profetizando sobre você é põe em ordem a tua casa. Por quê? No tempo de isolamento, a gente está ouvindo isso de Deus. Não é verdade? A gente está ouvindo. Diante de tudo isso, meu querido, deixa eu falar 4 coisas para você. Aí a gente está finalizando. Já passei da hora, né, gente? Já passei da hora. Mas vem comigo aqui, tá? Fica comigo, porque tem algo lindo que eu quero falar para você aqui no final. 4 coisas do destaque disso tudo que já vimos. Primeiro, Deus tem falado coisas para nós, né, nesses dias. E eu preciso lembrar de algumas e até repetir elas. Né? O texto fala que não me é pesado falar as mesmas palavras, porque é bom para vocês, né? O apóstolo fala isso. Então, deixa eu repetir algumas coisas. Primeiro, coisas que Deus está falando. Deus está falando, faxina tua casa e tua vida. Ok?
Em Isaías a gente vê isso. Faxina a tua casa e a tua vida. É tempo de faxinar. A gente está em isolamento, é tempo de limpar o coração, limpar as relações familiares. Tenho ouvido outros pastores falando isso também. Gente, eu estou em casa junto com todos os meus filhos, minhas filhas, e que está saindo de gatos e lagartos das gavetas da nossa relação, das gavetas da nossa família, das gavetas do nosso coração, não é fácil não. Pois é tempo de faxinar a casa e a vida. Segundo, busque ao Senhor diferente. Eu pensei em fazer quase outra mensagem aqui nesse segundo item. Busque o Senhor diferente. Como? Sei lá. Busca diferente, ora mais, vai com mais vontade, passa mais tempo na presença de Deus, lê mais a palavra de Deus, pede para Deus falar com você, pede para Deus te dar entendimento das coisas que você busca, pede para um anjo falar contigo, pede para você ser arrebatado. Eu não sei, mas caça a Deus, busca Deus, adora mais, põe mais louvor e adoração na tua vida e na tua casa. Eu não sei, como é que eu resumo tudo isso daí? Resumi nessa frase: busca ao Senhor diferente, faz algo que você não fez até agora, faz mais. Não é a obra, entende? Não é o mérito, não é, é a vontade, é o desespero por Deus, é a gana por Deus, por estar na sua presença, por ouvir a voz dele melhor. Busca o Senhor diferente, é uma segunda coisa que a gente sabe que Deus está falando para todos nós. Terceira coisa, cuide das pessoas. Tão simples, né? Faz uma faxina na casa e na tua vida, busca o Senhor diferente, cuida das pessoas. Gente, nesse tempo de isolamento, temos que cuidar um do outro. Temos que cuidar um do outro, é um desafio para mim. É um desafio para mim cuidar melhor dos meus supervisores. É um desafio para mim cuidar melhor dos líderes. É um desafio para mim cuidar melhor da tua vida. É um desafio para mim. Mas a gente precisa cuidar melhor um do outro, ok? Um do outro, todos, cuidando de todos. É um chamado para cada um de nós. E em quarto lugar, entrega a tua vida para Jesus. Eu não sei se todos que estão ouvindo a gente nessa noite já entregaram suas vidas para Jesus. Talvez hoje seja o dia, essa noite seja o dia de você entregar a tua vida para Jesus, porque é Jesus que nos dá esperança, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá sentido. Sabe, Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Sabe, a ordem no coração de nós, a ordem na sociedade só depende de Jesus. Aí eu quero ler o texto, um texto que lá de Isaías, uns versos que eu falei que ia ler depois, o verso 18 do capítulo 1 diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus não tem meia palavra não, meu querido. Deus não tem meia palavra. Ou você entrega a vida para Jesus, por amor, ou aqueles que não seguirem a Jesus, não reconhecerem a Jesus como Senhor, morrerão e irão para o inferno. Não é uma boa escolha, mas é preciso que você entenda o amor de Deus por você. O que levou Jesus para a cruz, para morrer, foi você, nós fizemos isso. Agora deixa eu falar desse texto aqui. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ou vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O profeta está usando
três figuras aqui. Escarlata e carmesim. Escarlata é a cor vermelha, forte, marcante, um vermelho misturado com azul, e é sinônimo de carmesim. É a mesma coisa, carmesim significa vermelho. E o branco, ele usa duas figuras para exemplificar o branco da neve e o branco da lã. E ele associa o branco da neve com a cor. Escarlata basicamente é cor, a cor vermelha. Mas o branco da lã, ele associa com o carmesim. A palavra carmesim, ela vem do nome de um inseto, que o nome do inseto é Kermes. É esse inseto que você vai ver aí na imagem do seu vídeo agora. Dá uma olhadinha nesse inseto aí. Ele é vermelho, é dessa cor mesmo o inseto. Esse inseto, ele é o Kermes. Kermes vermíleo. Há vários tipos de Kermes. E esse tipo aqui é o vermelho. Essa cor é resultado de um pigmento que tem no inseto, que os reis, eles achavam esses insetos, e quando o inseto morre, ele libera esse pigmento vermelho, escarlate, que é chamado então de carmesim. A palavra carmesim está associada com Kermes, né? Ele libera esse pigmento e ele é exclusivo, é um vermelho lindo, forte, e você precisa de muito inseto para ter um pigmento, para poder tingir uma roupa. Portanto, o peso do pigmento, o preço do pigmento carmesim era tão ou mais caro do que ouro. Mas ele é de um inseto, de um verme. É um verme, ok? Aí tem um negócio interessante aqui. Quando ele fala, mesmo que seus pecados sejam como a escarlata, seja da cor vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. A neve é branca, mas a neve é algo que vem de cima para baixo. É externo. Se os nossos pecados forem vermelhos como a escarlata, o Senhor enviará do céu a sua santidade e vai nos cobrir com a sua santidade e nos purificar. Aí ele continua, mas se forem vermelhos como o carmesim, aí ele se refere ao inseto, se tornarão como a lã. O branco da lã vem de dentro do corpo da ovelha. A lã branca vem de dentro e aparece, se manifesta da própria ovelha. Agora ele associa com o verme. Agora deixa eu falar algo sobre o carmesim, esse vermezinho, Kermes vermelho. Quando esse vermezinho vermelho está perto de chocar, perto de botar os seus ovos, acontece algo muito interessante. Ele está na madeira do carvalho, e quando ele está perto de chocar e colocar os seus ovos para fora, o vermezinho, ele quer proteger os ovos. E ele, com as suas garras, finca na madeira de uma forma que não dá mais para tirar. E o verme morre nessa condição. É um alto sacrifício. Quando ele morre, um pouco antes de morrer, ele libera todas as ovas, e as ovas ficam debaixo dele. Todas as ovas estão protegidas pelo corpo do verme, que agora está fincado na madeira e não dá para tirar mais. Ninguém tira, pode bater o vento, a tempestade, as suas garras estão fincadas na madeira e não dá para tirar mais. Quando ele morre, os seus ovos, eles vão estar protegidos diante dele depois desse alto sacrifício do Kermes. E quando ele morre, ele libera essa
esse pigmento vermelho que cobre as ovas e cobre também a madeira. E tudo isso fica ali protegido. As ovas vão eclodir, os vermes, os filhotes vão nascer, porque a mãe protegeu numa ação de auto-sacrifício, prendendo-se à madeira de um jeito que não podia mais ninguém tirar. Isso me lembra de Jesus, quando ele se prende ao madeiro de um jeito que ninguém mais podia tirar Jesus dali. Ele se entrega num auto-sacrifício, morrendo e derramando o seu sangue vermelho de carmesim. O profeta Isaías fala que Israel é verme. Você sabe que esse texto é messiânico? Jesus se tornou verme, morrendo na cruz do Calvário por nós, porque o pecado nos fez chegar nesse nível de baixa humanidade. A nossa humanidade zerou com o pecado. Nós nos tornamos vermezinho de Jacó, palavras de Isaías. Pois Jesus se torna verme na cruz do Calvário, num ato de auto-sacrifício, derrama o seu sangue. E por esse sangue vermelho de carmesim, quando vem sobre nós, somos salvos, somos guardados e purificados, somos protegidos pelo seu sangue. Portanto, o que o profeta está dizendo, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O sangue de Jesus nos purifica por dentro. A neve nos branqueia por fora. Há uma graça, o Espírito Santo vem sobre nós e nos santifica, mas ele marca o nosso interior, e o sangue de Jesus nos santifica por dentro, ao ponto de manifestar na nossa vida como a lã que sai do corpo da ovelha. A santidade de Deus sai de nós e se manifesta, porque a santidade, a brancura do nosso Senhor Jesus Cristo não apenas foi revelada a nós e nos cobriu, mas tocou e nos curou por dentro, ao ponto dessa santidade se manifestar na nossa vida. Deus quer fazer isso com você. Deus quer santificar você. Deus quer curar você, porque Ele já morreu no madeiro, mas ressuscitou para te dar vida. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, este que morreu no teu lugar, se você quer entregar a tua vida para Ele, abaixa a tua cabeça e ore comigo uma oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, também Salvador. Eu reconheço que o Senhor foi para a cruz do Calvário por causa dos meus pecados. E Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Peço perdão. Preço caro o Senhor pagou, por amor a mim. Eu aceito o teu amor, reconheço o teu amor, reconheço e aceito o teu auto-sacrifício por mim. E nessa hora peço perdão pelos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor, porque se o Senhor pagou um preço por mim, agora eu te pertenço. E só estou entendendo isso agora. E porque estou entendendo, eu me entrego porque te pertenço. Eu preciso que o Senhor me santifique por fora, por dentro. Santifique em todas as dimensões do meu ser, dos meus pensamentos, do meu coração, da minha história. Manifesta a tua santidade em mim, que as pessoas vejam a brancura da minha vida, o perdão dos meus pecados, uma vida transformada, a tua santidade se manifestando na minha vida e no meu viver. Faz isso, eu preciso disso, Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor, perdoa os meus pecados. Por favor, Jesus, me livra de todo demônio que se aproveitou dos meus pecados.
E agora eu me coloco nas tuas mãos. Agora o Senhor é meu Senhor e o Senhor é meu Salvador. Me ajuda a crescer em Ti agora, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a tua vida a Jesus, por favor, deixa o teu nome nas nossas redes sociais. A gente vai identificar você. A gente vai tentar fazer um contato com você. Mas não desista. Faça um contato, faça outro contato, procure alguém da nossa igreja que você conhece, porque a gente quer ajudar você a andar com Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em todas as coisas. Faxina a tua casa e a tua vida. Busque ao Senhor diferente. Cuide das pessoas. Entrega a tua vida a Jesus. Deus te abençoe em todas as coisas. Fica com Deus.